Cara, foi assim, esse sonho, do que eu lembro, a gente tava num tipo de forte, né? Como fosse uma casa protegida, sabe? Uma casa com muro, e tinha o térreo, né? É, de primeiro andar. No caso, tem o térreo e tem o andar de cima. E era como se fosse um tipo de forte, digamos assim, militar, alguma coisa assim. E tinha eu e outros irmãos, né? Cristãos também. E nesse lugar eu percebi que o quê? Tinha muitas pessoas que eram ateias, né? Muitos ateus. E eu pregava nesse lugar, eu falava especificamente sobre a doutrina do inferno. Pregava para esse pessoal. Muitos não ouviam. E até eu percebia que tinha uma depravação grande ali. Tinham cristãos, entre aspas, né? Que diziam, pessoas que diziam ser cristãos, mas que estavam na depravação. Um exemplo disso foi um rapazinho, acho que uma criança, acho que 11, 12 anos, que era gay, se dizia ser cristão, e ele falava assim pra mim, eu procuro um parceiro, eu procuro um parceiro que seja também cristão. No caso, ele fala essa definição de parceiro, é realmente parceiro, tipo, para namorar, casar, entendeu? Aí eu ficava assim, com aquela reação. E aí eu começava a pregar, falar sobre o inferno, e nesse lugar tinha outros irmãos. Um que eu lembro pelo nome era Pedro, chamava Pedro. Ele era como fosse o vigia. Ele ficava na parte de cima desse forte, dessa casa. E lá, o que me incomodou foi um cara. Ele era, além de ateu, super ateu, daqueles ateus tipo, antissemitas, né? Ele apoiava o nazismo. O cara, ele era praticamente louco. Quando a gente começava a pregar sobre o evangelho, falava da palavra de Deus, o cara ficava perturbado da cabeça, literalmente perturbado. Parece que alguma coisa mexia com a mente dele. E ele partia pra cima de nós, né? Partia pra cima da gente, querendo bater mesmo, espancar, porque ele não queria ouvir, ele tinha ódio da palavra de Deus. E aí, em um certo momento, ele ligava a TV e botava justamente na cena de Adolf Hitler, fazendo aquele gesto que é levantar o braço, né? Ele fala, Allah Hitler, alguma coisa assim. E aí ele fazia esse mesmo gesto e botava na TV isso pra provocar a gente. E a gente começava a repreender, né? Orar, e o cara ficava maluco, começava a vir pra cima da gente. E aí, em um certo momento, ele arrumou uma confusão com a gente começou a pregar e falar a palavra de Deus, e ele quis bater na gente, né, vir pra cima, querer espancar, tanto que ele teve um irmão que ele pegou pelo pescoço, né, ele pegava o irmão pelo pescoço, querendo estrangular, e a gente soltava, né, tirava, não deixava. E eu falava pra ele assim, eu fazia até uma pergunta, vocês ateus, né, que vocês falam que Deus, não acreditam que Deus existe, mas se você acreditasse que ele existisse, no caso, até entre aspas, né, se você acreditasse que ele existe, você acha, né, fazer uma pergunta diretamente para ele olhar para dentro dele mesmo, né, você acha que você ainda teria perdão? E ele ficava assim, não respondia, né, nada, ficava perturbado da cabeça, né, eu falava, e eu lhe digo que sim. Aí eu falava, eu digo que sim, você ainda teria, né, perdão. Só que o cara ficava maluco, né? Mais perturbado. É como se alguma coisa, quando a gente falava da palavra de Deus, o cara começava a endoidar, sabe? Ficar perturbado da cabeça. Dava pra ver o ódio no semblante dele, na face dele. E aí, em certo momento, aconteceu o quê? Aconteceu um tipo de ataque, como se fosse um ataque terrorista, né? Com bombas. E nesse forte tem uma parte, uma sala, que tinham crianças, né? Crianças, mulheres. É, e vidas, né? E vidas inocentes. E aí começava um ataque de bombas e justamente caíam bombas nessas salas. Nessa sala. E eu ainda tentava ajudar algumas crianças, né? Tentar salvar, mas algumas não deu. Tanto que quando isso acontecia, aí acontecia um sinal. Que era o quê? Esse sinal, eu saía pra fora e eu mandava, eu gritava, né, pro irmão, que era Pedro, chamava Pedro, né? Eu falava, Pedro, toque o chofar. O chofar, quando eu fui pesquisar, o chofar é um tipo de trombeta, né? Um tipo de instrumento judaico. Que ele simboliza pro povo como fosse um grito, né? Um som de choro. E é muito usado na cultura judaica, o shofar. Tanto que fala, né, na Bíblia, que fala, se eu não me engano, acho que é no livro de Zacarias, que fala sobre o shofar. E é um som muito, assim, quando eu fui olhar, eu fui pesquisar sobre o shofar, cara, eu fiquei arrepiado, todo arrepiado. Porque o som é realmente, é muito bonito e ao mesmo tempo ele produz uma sensação muito diferente. E aí, quando eu mandava ele tocar o chofar, né, eu via justamente o mesmo som que estava no sonho, realmente o mesmo som do chofar que eu fui ouvir. E esse e quando ele tocava o chofar, né, ele tocava de cima,
que ele ficava como vigia na parte de cima desse forte. E aí eu começava a orar, né? Começava a orar e ele continuava tocando o chofar. E aí, depois disso aí, o sonho terminou, né? Eu tinha acordado, aí eu fui pesquisar sobre isso, Duas coisas eu entendi sobre o desse chofar, sonho. né? Justamente sobre o chofar. A A primeira foi esse ódio pelos judeus, né? Judeus cristãos. Esse ódio que o cara, ele era ateu, além de ateu, ele apoiava o nazismo, né? Ele era antissemita, odiava tudo que era da palavra de Deus, odiava os cristãos. Então eu percebi esse ponto, o ódio pelos cristãos. E o segundo ponto foi um ponto bem interessante que eu achei sobre o chofar. Eu ainda fiquei com umas dúvidas, sabe? Mas eu achei bem interessante sobre essa parte do chofar, né? E o som realmente é do mesmo jeito, o mesmo som que estava no sonho sonho aí é o som do teve chofar. Muitos pontos, né? Por exemplo, que eu percebi o ódio, né, pelos cristãos e a palavra de Deus, o antissemitismo, né, que é o ódio pelos judeus, tanto que foi uma referência, porque quando o cara, esse ateu, ele liga a TV, dá pra ver no semblante dele, deu pra ver, quando ele ligava a TV, ele ficava fazendo o mesmo gesto de Hitler, e como todo mundo sabe, né, Hitler ele foi o que mais massacrou milhões de judeus, porque eles tinham ódio, né, aos judeus. E tanto que no tempo antes, né, de Hitler subir como chefe totalitário, ele já tinha isso em mente, já tinha isso que era sobre o Holocausto, né? Sobre o Holocausto dos judeus. E o movimento antissemita nessa época já vinha tomando força. E outro ponto é, além da perseguição, né, dos cristãos, além da perseguição dos cristãos, eu percebi muita depravação. A praticamente uma depravação experiência assim, depravação do foi homem. quase real, né? A experiência de confronto com o ateu, ficar de frente com um ateu que apoia o antissemitismo e ainda assim o nazismo, né? O ódio, o discurso de ódio. Então eu senti aquele ódio no semblante dele, no jeito dele. Eu senti literalmente, né? O ódio do cara. Eu vi o confronto, né? Eu senti aquela afronta. Então foi uma sensação assim, Meu bem. amigo, É uma sensação assim. Sabe quando você tem a sua fé, você é convicto na sua fé, você sabe como defender ela, mas você quando bate de frente assim com uma pessoa com ódio, sabe, com aquele ódio, tudo quanto é de Deus, ódio contra os cristãos, com tudo que é da palavra de Deus, você permanecer, se você se controlar, sabe, você se segurar. Meu amigo, e o cara com ódio batia, espancava e a gente não fazia nada. Você vê, né?